aqui do Lacon, estamos presentes hoje na exibição do filme Vale, com a presença do nosso querido Thiago, que fez uma apresentação fantástica. Ele é um dos personagens do filme Vale, que conta toda a tragédia que a Vale causou em Brumadinho em 2019 e tudo o que causa até hoje, com tudo que foi remanescente do que causou nas vítimas das, das famílias de Brumadinho. Tiago, queria primeiro te parabenizar pela tua apresentação aqui hoje. Foi muito impactante, foi muito emocionante ver uma voz de Minas Gerais, de Itabira, uma região próxima, de ter aqui uma representatividade importante para trazer essa história que a gente ainda precisa falar muito aqui no Brasil, né? Porque é uma questão, a mineração é uma questão nacional e é importante. Parabéns pela apresentação. Tá? E primeiro, queria que você falasse um pouco como é que começou essa sua relação com Itabira, essa relação da música, para poder depois te formar como alguém, por meio da música, ser uma pessoa contestadora. Certo. Eu sou nascido e criado em Itabira, berço do poeta Carlos Drummond de Andrade. E lá tem uma parada que chama Caminhos Drummondianos, que tem várias placas, assim, com as poesias dele de bronze, assim, é bem louco, é bem da hora. Eu ficava na rua ali com os amigos, já gostava de rap, já ouvia, eu ficava rimando aquelas placas, até que eu me liguei que rap significa ritmo em poetry, que é o quê? Ritmo e poesia. Então, se eu pôr ritmo numa poesia de Drummond, tipo, são vultos encapuzados, são fantasmas alinhados, vira um rap. E se eu tirar o ritmo do rap, tipo, do Racionais, onde estiver, seja lá como for, vira uma poesia. Então eu vi que a poesia às vezes não é aquela parada elitizada, que cria uma distância da periferia para aquilo. Então ali eu comecei a me expressar e sempre quis ser dessa forma, do dedo na ferida mesmo, de falar o que ninguém fala, de ter a coragem mesmo de expor a alma ali. E o rap traz muito isso, então isso já veio muito ali da cidade. Drummond era um cara que fazia muito isso através da poesia, e junto com o meu trampo, além de contestar de tudo, eu tento muito aproximar a comunidade da literatura e da poesia, porque eu acho que a partir disso forma novos autores, novos contestadores, porque fica muito difícil você debater a solução de uma coisa quando você não sabe nem que existe um problema. Então a gente brisa muito nisso. E eu queria entender com você como que vê essa ideia, a partir da tragédia de Brumadinho, de você usar a sua música para poder trazer essa voz que, ao longo do tempo, depois da tragédia, ela acaba caindo no esquecimento. E aí, como que você traz essa sua... Quando você percebeu isso, que seria importante você fazer a sua arte, por meio da tua arte, trazer essa voz para o povo que sofreu tanto desde 2019, a partir da tragédia? Brumadinho, Mariana foram fatos consolidados, mas igual na cidade onde eu moro, é o berço da Vale, lá tem barragens enormes, e eu penso muitas vezes que se aquilo acontecesse na minha cidade e eu tivesse morrido, hoje quem ia estar lá brigando e pedindo por justiça era minha mãe, e a justiça ia estar ignorando e dando habeas corpus para o presidente da Vale, como aconteceu. Então, a partir disso, de eu me colocar nesse lugar, e outra também, por eu ser de Itabira, ser uma cidade, igual eu falei do Valério Doce, que é intrínseco ali a Esporte, mineração, futebol. tudo. Falei, cara, não só para Brumadinho, não só ser a voz das pessoas que sentem isso, mas da minha cidade também. Que muitas vezes tem pessoas ali que sentem isso, têm a vontade. Uns não têm a técnica, né? Não sabem como fazer, e outros não têm a coragem. Então, tem uma frase do Freud que eu gosto muito, que ele fala que fazer arte é fácil, eu quero ver você se expor. Isso é forte, isso é muito forte. Agora, a gente está em Curitiba, num evento de comunicação, organização, relações públicas. Né? Como que é para você sair de Minas Gerais e poder trazer isso para um evento nacional de comunicação organizacional e relações públicas? Trazer isso, trazer a sua história, carregando com você tudo que representa Itabira, Brumadinho e Mariana. Eu acho sem palavras, porque é uma forma da gente trazer nossa cultura para aqui, seja a forma de falar, seja o olhar, seja a forma de agir. E eu parto muito daquele ponto que a comunicação boa é a que funciona, tá ligado? É a que o outro Porque entende, está no cotidiano tá das ligado? pessoas. Isso, porque às vezes a gente pega a comunicação e põe num centro acadêmico de uma forma muito difícil, que aí não é todo mundo que consegue acessar aquele conteúdo. Isso, então a gente trazer novas formas, tentar ser um caminho a mais para que esse conteúdo circule, que a gente consiga atingir muitas pessoas, que às vezes eu estou falando uma coisa que não é muito diferente de uma outra pessoa, mas numa linguagem diferente, Sim. que a pessoa vai se identificar e se enxergar naquilo. Isso eu acho muito importante. Para mim é um aprendizado gigante, né, mano? Foi muito emocionante, cara. Agora, o que a gente pensa, assim, como comunicador e tudo mais, justamente essa ideia de tentar sair um pouco dos corredores da universidade para poder atingir, de fato, a população.
e talvez só a comunicação, às vezes, dentro da academia, por si só não consiga. Né? E essa ideia da comunicação e arte, comunicação e música, e por meio de uma figura que traz o rap para um evento como esse de comunicação, isso é inovador. Eu queria entender de você como que você vê essa questão, né, de estar num evento como esse, né, e o que isso pode representar para a sua população, né, para que elas não sejam apenas silenciadas a partir do tempo do esquecimento. Mostrar que é possível, né? O convite do Paul para eu estar aqui, então, né? Quero agradecer muito o Paul, que ele teve essa visão também de abrir esse espaço, de colocar essa ferramenta a mais e a gente realmente não silenciar, porque a importância tipo, da gente estar ocupando lugares que não ocupava antes é aquela ideia da caverna. Às vezes os caras são meio desconfiados lá. Então, tipo assim, não adianta eu falar, tem um mundo lá fora depois dessa caverna, não. Eu tenho que ir voltar com uma prova disso, porque depois a gente vai junto, sai dessa caverna e fica nesse ciclo saindo de caverna. Mostrar que é possível. Que é possível, porque às vezes eu que tô aqui com o microfone, você que tá aí com o microfone, o mano que tá com a câmera, a gente vê uma distância de uma forma. O cara que tá muito à margem, para ele estar aqui no local que a gente está fazendo isso aqui agora, ele já acha isso muito distante. Então a gente mostrar que isso é possível, ele vê que um cara que nasceu onde ele nasceu, fez o que ele fez, viveu o que ele viveu, respirou o minério que ele respirou, passou a raiva que ele passou. Tá aqui, eu não tô aqui só eu tô aqui representando uma galera, tá ligado? Eu sei o peso dessa responsabilidade. Exato. Agora indo um pouco para sua música, pra gente encerrar, tem uma parte que você fala, ataca diretamente, de maneira maravilhosa, o capital, né? Que você fala que o CNPJ ele não seria humano, ele não está ligado aos direitos humanos, não pensa no lado da humanidade, não tem coração. Né? O que isso? Queria que você, isso é muito forte, muito representativo, e eu queria que você explicasse, né, essa ideia do CNPJ não ter coração. Cara, assim, a grosso modo, assim, bem curto, o CNPJ pensa no lucro, pensa no dinheiro. Esse sistema social que a gente vive, né, que é a competitividade cruel a todo momento, é isso. Ele não está preocupado, igual quando eu falo, põe comida na mesa, mas eu não faço por você, é pelo lucro da empresa. Isso. Ele te paga o salário, mas ele faz o trabalhador acreditar que o quê, mano? Que o trabalhador precisa da empresa. Mas é o contrário, você já pensou se todos os trabalhadores parassem, a empresa não ia render. Então quando a gente fala do CNPJ, tipo assim, a empresa em si, o que ela tá preocupada, ela não tá nem aí pra você, mano. Ela tá preocupada com o resultado. Ela vai te pressionar ao máximo, te espremer até a última gota do suco ali da laranja pra tomar ali seu sangue, tá ligado? Então é bem isso, essa frase é bem isso. CNPJ não tem coração porque o foco é o lucro. E tudo bem que o lucro, a gente vive num mundo capitalista e o lucro precisa, mas precisa pagar a humanidade? Esse é meu ponto. É o lucro a qualquer custo? Vale qualquer coisa? Quanto vale, tá ligado? E aí, para encerrar, queria que você falasse, desse uma palhinha para nós desse trecho, pra gente. Claro. Lá da oeste. CNPJ nunca teve coração, pouco da cidade exportada em cada vagão. Para a cidade é importante que isso gera receita. Pico vira buraco, barulho de explosão e no ar poluição que a empresa não respeita. Explosão, rachando o que se constrói. A fé move montanha e a mineração destrói. Desde Carlos Drummond ao vagão que minério tinha em Itabira, o ouro sempre teve presente nas linhas. Obrigado aí.